Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom ter vocês aqui com a gente. Gente nova hoje, chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos lá para dar uma boa noitezinho aqui para Rosalba, que foi persistente e conseguiu. Que bom, Rosalba, te ter aqui. Marco, Roberto, Johnny, Rani, César, Marlene, Socorro. Boa noite, pessoal. Beijão para vocês. Hoje, então, vamos a tocar um tema que é muito interessante, mas de um ponto de vista diferente. Já gerou uma polêmicazinha, né? Sim. Oi, Eda, tudo bom? Antes de começar. Antes de começar. Tá, mas, claro que existem muitos, digamos, temas que tratam, pessoas que tratam essa relação de Atlântida com Egito, assim como também as civilizações que habitaram Centroamérica e América do Sul. Mas não vou estar mostrando fotos de muros, de piedras, das coisas que são semelhantes que vamos a encontrar em Egito e também em Centroamérica. Não é essa a intenção. A intenção de hoje é mostrar a relação que se deu entre a chegada, digamos, dos Atlantes ao Vale do Nilo, a África, sua influência e como eles também foram influenciados, ¿no? Esse processo que gerou depois, digamos assim, um sistema de governo masculino-feminino, digamos assim. Essa integração do Sol e a Lua, tá? Os olhos de ouro, ¿no? Essa integração do masculino e feminino, do matriarcado e o patriarcado. Como essa relação pode ter se dado? Não vamos estar discutindo a existência da Atlântida, nem a data exata em que os atlantes poderiam ter chegado ao Egito. Já Platão falou sobre isso, então não vamos estar discutindo isso. Tá? Então, digamos que podemos calcular uns 10.000 anos atrás, ou talvez mais, 10, 12.000 anos atrás. Los habitantes del Nilo se depararon con inmigrantes vindo de otras tierras, desconocidas, afundadas, según los propios sacerdotes egipcios. Algunos sobrevivientes de lo que restó de Atlántida. Y vemos que eso se espalhó en diversas partes del mundo y son cosas que fueron claramente comprobadas por la semejanza de los dioses, los nombres, los sistemas políticos en esa época. ¿Tá? Entonces lo que nos tenemos que ver ahora es que esos seres de esa, llamemos raza, porque tenemos que colocar ese tema de la raza hoy, marcaron fuertemente a evolución de la cultura egipcia y su civilización. ¿Qué tú quieres decir con raza? Bom, agora nós vamos desenvolvendo isso, tá? Porque hoje é um tema conflitivo falar de raça, falar de raça pura, etc. Mas está dentro do tema, então vamos tocá-lo sem preconceito, tá? Dentro de uma certa realidade que é a que se tem hoje quando se fala de consanguinidade dentro da evolução de uma raça, dentro da veterinária, digamos assim, dentro dos animais. Então vamos falar disso de um ponto de vista mais distante y objetivo. Por otro lado, cuando nos tenemos una tradición oral, que es la que yo carrego, o otros maestros también, que es decir, todos los maestros, ¿no?, que estudian las ciencias místicas carregan informaciones, conocimientos de una tradición oral. Entonces, después de muchos años, uno va haciendo un círculo de informaciones, las que llegan por diversas formas y aquella que los maestros nos pasan. Y ahí uno tiene una visión, que es lo que yo voy a intentar pasar hoy para ustedes. Mi visión de las influencias que llegaron a la cultura egipcia y cómo fueron asimiladas. Entonces, la tradición oral, mi maestro, Rabbi Mendel o Roland, comentó que las orígenes do povo de Egipto, o início do início, tá? E quando falamos do início, quando, digamos, as tribos que existiam no Egito, na África,
fueron formadas a partir que primero se formaron estructuras familiares, nómades, cazadores, después llegaron al Valle del Nilo, en principio tal vez encontraron formas de agricultura primitivas, y ahí comenzó un sistema tribal matriarcal, evidentemente matriarcal. Entonces eso sería, en esa época, es que mi maestro determinaba la idea de una mujer que era llamada grande fechicera. Só que los mitos de esa época en las tradiciones orales nos dicen que ella era branca y preta, que ella era hombre y mujer, como un andrógeno primigenio, digamos así, que bien puede ter existido. Un ser con dos órganos sexuales, en la cual se manifestaba o se presentaba de una manera, justamente, en aquella época esos seres podían ser vistos como seres divinos, que concebían las dos formas de la creación en un solo ser. Entonces era la imagen de un Deus, porque en principio o hombre sin la mujer no crea, ahora si están juntos, entonces es el creador. Entonces tenemos que entender que esa simbología se mantuvo durante todas las dinastías egipcias posteriores, digamos así, durante millares de años. Si estamos hablando de 10, 12 mil años atrás, cuando existía un matriarcado, entonces vamos a ver que eso se repite millares de años después, y vamos a mostrar eso claramente, es decir, en la medida que vamos desenvolviendo el tema. En esa época no solo teníamos esa figura que también es importante, porque quiero que ustedes anoten ahí a primera imagen mítica, aquella que era a grande fechicera, un ser andrógeno, mas también que nos temos deusas veneradas con diversos nombres y con simbologías muy parecidas, así como existía dentro de esas tribus, de esa cantidad enorme de tribus que existían en el Valle del Nilo, deuses con una figura de falcón, que también era adorado, con nombres diferentes. Entonces existía una serie de deusas que claramente son imágenes de matriarcas primitivas que permitían que la tribu sobreviviese. Entonces esas imágenes fueron evolucionando, pero fueron se integrando en toda la cultura egipcia, junto con una cultura solar, que es la que yo acho que veio de fuera. Algo patriarcal con algo matriarcal. Entonces, vocês imaginem, nós saindo da pandemia, de repente, recreando nuestro mundo, no pensaríamos más en repetir los errores que cometemos hasta ahora en relación a la pandemia. Entonces, imaginen vocês, los atlantes que llegaron a Egipto después de una caída de una cultura, de una civilización, de ciudades destruidas, ellos también iban a querer repetir el mismo proceso de antes, ¿no? Entonces, digamos que llegaron lá y quisieron reconstruir tal vez su cultura, mas, digamos, sus artes, ¿no? Sus ciencias, y precisaban se adaptar a la región e integrar las diversas tribus que existían ahí, porque ellos querían, digamos así, recrear su cultura. Precisaban mano de obra, ¿cierto? Sí. Precisaban paz para poder construir. Una cultura se precisa de paz. Entonces, si tenemos as grandes deusas mais primitivas, si tenemos tribus, las deusas primitivas tal vez estaban activas dentro de esa época, pero tenemos tribus, las tribus crecen. Cuando las tribus crecen, precisam más territorio. Cuando se precisa más territorio, vemos guerras. Entonces, en aquella época no existía un criterio de fronteras delimitadas, no existía democracia, lo que existía era eso. Tem fome, la fome va a se transformar en un motivo de sobrevivencia, y eso es un motivo de brigas y guerras. Llegan los atlantes y les dicen, bueno, vamos a intentar ordenar esa situación, pero para ordenar todas esas tribus precisamos crear un sincretismo espiritual y político que todo el mundo aceite.
Então, vamos ter um pequeno império, digamos assim. Então, eu acho que isso foi um trabalho feito por os atlantes, o trabalho de criar um sincretismo no qual eles pudessem levar suas estruturas de políticas de governo dentro de uma forma que todas as tribos se integrassem e aceitassem uma autoridade única. Claro que isso pode ter levado um tempo, não foi de um dia para o outro. Lo mesmo vemos com o que aconteceu no Brasil, Se temos uma influência africana muito grande, de religiões africanas, o cristianismo veio e fez um sincretismo religioso, identificando orixás com figuras importantes dentro do cristianismo. Então, para quê? Para poder estabelecer uma relação de poder. Então, a ideia de trabalhar com sincretismo é algo que existiu em todas as culturas, porque muitos dos deuses egípcios foram assimilados por los griegos, e muitos dos deuses griegos e romanos são fruto de assimilações e de sincretismo. Então, isso aconteceu no correr de toda a história, não estamos inventando nada, só estamos tentando fechar um círculo de coisas que estão dispersas e que é muito difícil que as pessoas entendam. Por quê? Porque se vocês leem um mito de Isis, e vão ver que dizem uma certa coisa. Bom, Isis pegou, digamos, o olho de Ra para salvar Osíris. Bom, na verdade é que outro mito, o mesmo mito, diz que ela não pegou o olho de Ra, sino que pegou o nome de Ra. Então, em toda a história do Egito, vocês vão estudando os mitos e vão encontrar mitos absolutamente diferentes. O que eu estou tentando é integrar todos os mitos de uma maneira que possa ser assimilável. Todo isso foi evoluindo, claro, com um certo sincretismo e com uma teologia que se adaptava a regiões diferentes. Mas nós estamos entrando nessa influência primária das deusas egípcias, que para mim são as mais importantes. Vamos a encontrar algo parecido, digamos, nas grandes matriarcas dentro do judaísmo. Mas elas ficaram para trás, porque as religiões que saíram do Egito são eminentemente patriarcais. O judaísmo é patriarcal, o cristianismo que saiu do judaísmo também é absolutamente patriarcal, e o mundo muçulmano também. Tá? Então, quando comparamos o que saiu do Egito e o que veio depois do Egito com o Egito, vamos a ver uma religião integrada totalmente com princípios matriarcais, principalmente com a deusa Maat, que é uma das figuras mais fortes na cultura, em toda a história do Egito. Então, digamos que eles precisaram unificar o governo, certo? E dentro disso encontrar, digamos assim, um governo que seja assimilado por todos e aceito por todos, mas não tinha modelos socioeconômico-políticos, tá? Não existia democracia, não existia socialismo, não existia esquerda, direita, o que existia? O que se poderia ver é na natureza, é decir, o macho alfa dentro de uma estrutura familiar tribal ou a matriarca em certas outras tribos. Então, esses elementos que geravam? Geravam isolamento, núcleos de hábitats, as pessoas habitavam dentro de um hábitat que era o território necessário para sua sobrevivência, e depois, como eu falo, o motivo de brigas e grandes discussões e guerras, que foi assim durante milhares de anos posteriores. Mas, em Egito, algo integrou tudo isso. Então, qual era o modelo que os antigos faraós e reis emplearam? O modelo das abelhas. Tá? E isso está bem claro aí, essa figura que aparece aí, a abelha com depois o papiro, é o símbolo de Nesut-Biti, que precede o nome de todo faraó. É decir, não tem um faraó que não coloque o símbolo da abelha. Claro que vai representar o que Nesut-Biti? Vai representar o Alto e o Baixo Egito. Tá? Mas, de qualquer maneira, é um modelo que eles tinham, um modelo que seguia a natureza, um modelo de milhões de anos que permitia que uma comunidade
viviese em paz e cresciese. Alguém que comanda e um núcleo, tanto de trabalhadoras como guerreiras, etc., que obedece. E dessa forma nasce o faraó. Es decir, con una ideología política que eminentemente una respuesta de la propia naturaleza. Eles veían naturaleza, olha as formigas. As formigas se organizam dentro de uma rainha, as abelhas também, faz milhares de anos que esses insectos estavam assim e tinham uma vida relativamente perfeita, é decir, dentro de um processo de crescimento. Então, não podemos analisar a função do faraó dentro de um conceito democrático, porque é algo que nem existia na época. É decir, passaram milhares de anos antes de vir uma ideia de que o povo tem direito a escolher seus líderes. E não vamos deixar passar a dica, não? É decir, onde nasce a democracia é em Bucíris, não é na Grécia. É só estudar e vocês vão ver que nasce no delta do Nilo, na cidade de Bucíris, que era onde se escolhia, a população escolhia os prefeitos. Então, é claro que os gregos copiaram tudo, absolutamente tudo do Egito. Os maiores conhecimentos gregos nascem no Egito. Mas isso é para outra discussão, já tive isso em outra oportunidade, apresentando várias provas al respeito. Então, todos se unir dentro do mesmo comando. Mas isso é possível? Essa é uma pergunta interessante. Dentro das abelhas e das formigas, evidentemente que é possível, porque a abelha rainha dá uma ordem e todo o seu núcleo sigue essa ordem de uma forma quase instantânea. Sim. Tá? Então, é possível isso? Essa é uma boa pergunta. Eu diria assim, que os atlantes tinham capacidades mentais superiores, o que lhes dava a opção de se impor a uma mente com uma cultura inferior. Tá? Então, se a pessoa era sumamente ignorante e veía un Atlante, como não ver de repente um ser divino chegar aqui e o que ele diga é amém, não? Se ele consegue fazer coisas fantásticas, aprimorar a produção da terra, a agricultura, tocar instrumentos musicais, é decir, ter tecnologia para construções que eles não tinham, arquitetura. Então, de repente, todo o que esses seres diziam era aceito. Mas não estou falando só de ser aceito porque temos um interesse, porque temos melhora na capacidade de produção, o que evitaria as guerras, porque se tu tem um território que em Egito eram chamados nomos, e tem 42, e tu consegues fazer que esse território produza mais de certas coisas, e outros de outras, e outros de outras, depois tu estabeleces uma relação comercial entre eles, não precisam brigar entre eles. Então eles trouxeram uma estrutura socioeconômica diferenciada, que permitiu que vivir em paz. Mas, em uma época, eu vou contar algo para vocês. Em uma época eu estudei hipnose, porque estava lendo Freud, não? Sabem como é que é? Freud era importante, era el que nos mostra que realmente nós não somos donos de nada, nós achamos que controlamos nossas vidas, pero todo está controlado por el inconsciente, e ele com suas práticas de hipnose demostrou isso um monte de vezes. Quando vocês leem a obra completa de Freud em castelhano, que foi corrigida por ele mesmo Freud, acho que na página 33 ele já começa a mostrar coisas que nos demonstram que as pessoas podem ser induzidas. Ele faz uma hipnose sobre um cliente dele, no qual dá uma ordem para ele, depois de sair do trance, pegar o sombrero. Tá? E isso acontece. A pessoa não tem consciência. Só que a pessoa que não tem consciência acha que ele fez isso porque ele queria. E não porque foi induzido por Freud. Então digo, temos que ver, porque se ele deixou o sistema, digamos, de hipnose de lado para poder criar o psicoanálisis, pero ele descobriu o psicoanálisis através da hipnose. É decir, e isso que é interessante, como ele induzia pessoas, inclusive para levá-los diretamente ao estado traumático, a fonte, a raiz, a semente da neurose.
E ele fazia isso de uma forma instantânea. Só que como não todo mundo consegue fazer hipnose, então vamos criar um método diferenciado, que é mais lento, mais difícil, mas de repente mais fácil de ensinar. Então não se pode dizer que a hipnose não foi importante para Freud e Charcot em sua época. Mas aí eu, naquela época, jovem, 22 anos, vamos testar hipnose, vai que se dá para isto, porque não será que dá para as pessoas deixar de fumar, não será que sirve para as pessoas emagrecer, não será que sirve para induzir uma pessoa a parar de beber. Então a hipnose era importante. Em minha época e nessa idade que eu tinha essa coisa de testar o poder. Bom, vocês imaginem então, essas pessoas fazendo hipnoses sobre um povo, induzindo um povo em direção de lo que eles queriam. Pode ser feito, mas é feito até hoje. É feito até hoje. Pessoas falando em um Twitter, na internet, neste e no outro, podem convencer uma massa enorme de gente, de população, a invadir um congresso, a botar bombas, a destruir embaixadas, a matar crianças. Induzem. E não estou falando de hipnose, estou falando de métodos de comunicação e de marketing. Então, imaginem naquela época um povo absolutamente ignorante e uma raça diferente. Isso é o que eu acho que eram os atlantes, uma raça diferente. Não só podiam hipnotizar, senão que podiam criar uma hipnose maciça. Tá? E isso é possível também. Bom, eu naquela época, vou contar uma historinha para vocês. Sei que estica um pouquinho mais de tema, mas é importante, porque confirma o que eu estou dizendo. Em uma época eu estava no sacerdócio, em um sítio, e eu estava estudando hipnose, como forma de induzir. Tá? Digo, vou fazer uma hipnose, algo que aprendi em um livro de hipnose, justamente. Vou hipnotizar uma árvore. Como hipnotizar uma árvore? Não, vou criar um campo magnético ao redor da árvore para que toda pessoa que se siente ali do lado durma. Fique dormida. Bom, eu fiquei me divertindo durante semanas, porque a pessoa que se sentava do lado da árvore, pimba-te. Chegava, bom tratamento para insônia. Bom tratamento, mas funciona. Tu puedes induzir pessoas, ainda sem estar elas conscientes ou fazendo a prática da hipnose. Tu crias um campo, porque a hipnose não é só uma indução ao cérebro, também é uma indução energética. São as duas coisas que funcionam juntas. Tá? Então, agora você vai dormir. Não pensa que você vai dormir. Você a coloca em um lugar que você já criou um campo de sono e a pessoa começa a dormir. E isso eu fazia com uma árvore. Então, imaginem seres que tenham uma percepção e um conhecimento superior induzir massas. Porque é a única explicação para entender o que aconteceu no Egito. Não tem outra explicação. Es decir, vocês podem dar 20.000 vueltas, pero después van a ver que lo que estoy diciendo tiene una lógica absoluta. Então, podemos induzir os seguidores. Insisto que até hoje isso é feito. Al ponto de que as pessoas podem entrar em um congresso americano com a ideia de matar e de ser mortos. Bom, estamos falando de pessoas relativamente cultas. Tá? E alguém se lhe ocorre dizer, um semideus se lhe ocorre dizer que temos que fazer uma revolução e enfrentar o poder estabelecido, e tem uma massa de gente que vai fazer isso. Bom, então, imaginem naquela época, pessoas extremamente ignorantes. Vou dar um exemplo diferenciado. Em uma época eu trabalhei em Paraguai, faz 40 anos atrás. Mas as pessoas em Paraguai eram muito crédulas, muito inocentes, muito queridas. Então, tudo o que eu falava era amém, amém. O mestre falou, amém. Então, tá, tu vai ver, tu vai curar, vamos fazer. E claro, quando eu queria acordar, eu só passava na mão de uma pessoa, passava na mão de outra, e quando eu queria acordar, as pessoas estavam curadas. E eu não entendia isso, porque eu estava acostumado a uma ciência mística, e de repente aquilo era indução, era só indução, e eu me empezava a sentir cada vez mais cobrado por a falta de explicação al respeito. Em México teve um processo semelhante. Teve gente que me dizia, vamos fazer aqui, vamos construir isto e fazer, e trazer um monte de pessoas e fazer uma fortuna. Eu não queria fazer fortuna, o que eu queria era ter responsabilidade frente a lo que estava dizendo.
E quando tu falas frente a pessoas que interpretam todo o que está dizendo como uma palavra santa ou sagrada, a responsabilidade é enorme. Sim, imagina. E extremamente perigoso. Sim, mas isso para uma pessoa consciente, né? Sim, para pessoas que passaram por um processo de evolução moral e espiritual, um sacerdócio, etc., tu desenvolves esse critério. Agora, senão tu vai procurar dinheiro, poder, entre aspas. Tá? Então, tenho que agradecer a meus mestres que me deram uma formação moral antes de uma formação mística, ou em conjunto. Então, diria que as abelhas funcionam. Sim, funcionam. Se isso é certo ou não é certo, o que eu acho que é certo é a ideia de que os atlantes chegaram ao Egito e evitaram guerras, fizeram evoluir o continente e toda a sua cultura, se interligaram com eles, e nessa interligação, com esse nascimento desse faraó é filho de Deus, então estamos falando de um Deus na terra. Tá? Isso é muito importante. Esse é outro elemento que nós temos que entender. Não era só uma matriarca que era deusa. Nós temos várias perguntas agora. Não sei se quer que a gente comece a responder alguma coisa agora. Podemos responder, porque assim eu posso depois seguir aprofundando. Tá, eu vou começar pela última pergunta que vai pegar bem o que tu estava falando agora. Né? A Mariana está perguntando se essa indução de pensamentos e atitudes pelos atlantes, se tu enxerga ela como algo positivo e se levando em consideração a evolução que o Egito teve com isso. Em realidade, não posso dizer que foi positivo ou negativo, só posso dizer que para mim foi um fato. Tá? Se vou pensar, digamos que isso permitiu que houvesse mais alimentos dentro do território, mais saúde, mais defesa, mais segurança, mais integração. Bom, então o que estamos vendo é algo que permitiu um crescimento de uma cultura e de uma civilização que se formou posteriormente. Seria diferente, por exemplo, do que fizeram os descobridores nas Américas? Totalmente diferente. Que vieram só a princípio com a ideia de explorar. Sim, e não é só isso, diferente também do que os atlantes fizeram na América Central, é decir, a influência, digamos, que teve Egito sobre os atlantes foi extremamente poderosa. Essas figuras matriarcais, essa feiticeira, a grande feiticeira, fez que dentro do conceito de um Deus homem-Deus, mas também pode ser mulher. Tá? Isso é importante que entendam, não era só homens, porque tinha mulheres que governaram o Egito. Sim. Então, isso em uma época que o mundo totalmente era patriarcal. E como governaram o Egito, e como tinha esse sentimento matriarcal, nunca o Egito quis conquistar o mundo. Todo o resto, a estrutura política de todo o resto do mundo quis conquistar o mundo, exceto o Egito. Porque tinha um pensamento matriarcal. Não é só ter um território, é decir, é viver dentro desse território. Não é colocar teus filhos... Viver bem, né? Viver bem, para que morram conquistando outro território. Não, o importante é a vida. E esse é o conceito básico de Mahat. Entendeu? O mais importante que um pedaço de terra é a vida de um filho. E isso deveria ser assim até hoje. Mas hoje tu encontras pessoas que justificam que se matem por um ideal. Já encontrei pessoas e escutei falando na rádio pessoas dizendo que o que os grandes líderes políticos fizeram eram ideais. Então está justificada a morte de milhares de pessoas. O que eu acho uma aberração patriarcal, absolutamente edípica. Mas isso é outro ponto. Mas isso está dentro desse critério. É decir, Egito evitou, com essa transformação, que os egípcios se transformassem em um poderoso império conquistador. Que poderia ter sido, Sim. mas não foi. Tem alguma outra pergunta? Tem mais duas. O Kersek Tot pergunta se o senhor pode dizer algo sobre Tot, o Atlante fundador egípcio.
Bom, aí nos vamos, pero... Isso daria uma outra aula, né? Sí, es que son cosas, tal vez vamos a hablar de Tot, incluir en ese proceso, pero de cualquier manera estamos focando en las deusas matriarcas. Tá? Então, claro que teve uma influência atlante nas deusas egípcias, e as deusas egípcias influíram nos atlantes. Então, digamos, se Tot, o Tehuti, o Hermes, o nome que le quieran dar, creó, digamos, a escrita, trabajó en relación a agricultura, a ciencias. Voy a colocar eso como parte de lo que los atlantes trouxeram para a cultura egípcia. Tá? Eu acho que isso é importante colocar. Tá? Eles trouxeram ciência, conhecimento, a escrita, a palavra, es decir, a unificación de esas culturas, integrarlas dentro de una misma lenguaje, ainda que hubiese varias diferenciações de linguagem no Antigo Egito. O Rafael diz que é interessante notar que Solon levou a lenda de Atlantes para a Grécia a partir de uma viagem ao Egito. E diz que os astecas também afirmavam que eram descendentes de uma civilização antiga chamada Aztla. Estou totalmente de acordo, isso é o que eu acho que aconteceu. Os atlantes se espalharam pelo mundo e foram se integrando nessas culturas com um critério solar. Tá? Com um critério solar. Esse Deus, único, Sol, eu sou filho do Sol e Deus. Tá? Então, como sou filho do Sol, e vamos ver em várias dessas culturas, eles se impunham nessas outras culturas que eram primitivas e que estavam nessa região, mas no Egito não foi assim. O Egito foi único nesse critério. E eu acho que essas são as coisas que nós temos que entender. O que nós estamos perdendo? Estamos focando no Egito nas pirâmides, em sua tecnologia, em seus templos, em sua magia, mas não estamos vendo que eles criaram um sistema de governo em qual se equilibrava o patriarcado com o matriarcado. Então, depois que saímos do matriarcado e entrou o patriarcado, é decir, isso justificou as guerras, a violência, as lutas políticas, as discussões que temos hoje na política atual, lutas de poder. Tá? Então, eu acho interessante ver que eles conseguiram construir um império durante 5.000 anos, porque tiveram a chance de ter paz. Então, não podemos dizer, os faraós, os filhos de Deus, eram ditadores, eram vilões. Es una piada. Olha o que esos vilões faziam. Vamos construir uma pirâmide no meio do deserto. Amém. Sí. Eles faziam o impossível. Vamos ver um presidente hoje que diga, vamos construir 1.000 hospitais. Vamos construir 1.000 faculdades, como Ramses fez. 1.200 templos, que eram faculdades e hospitais. Onde está esse governante? Hoje, me mostrem isso hoje. Alguém que mostre isso e não que esteja mostrando que está fazendo estradas, construindo represas e fazendo mais poços de petróleo. São coisas absolutamente diferentes, mas aí está. As grandes pirâmides do Egito foram construídas por uma estrutura sociopolítica, religiosa. E isso é o que nós temos que entender, que aí nasce a grande civilização. En esa ideología de que comanda, un semideus que comanda. Si era Deus o no era Deus, no estoy discutiendo, estoy diciendo alguien que comanda y que fue formado y educado para eso, para mantener la estructura egipcia dentro de ese criterio de equilibrio. Porque as matriarcas son las que cuidan da sociedad, son las que cuidan dos problemas sociais. A matriarca era la que, si estaba enfermo alguien en la tribu, ela trataba, hacía una brujería, hacía esto, hacía aquello, o se comunicaba con la naturaleza. Se comunicaba y conseguía un remedio para dar a esa persona. Cuando tenía sueños perseguitorios, les ensinava como sair de suas perseguições. Então, digamos que a matriarca era aquela que quando trazia comida, a comida ela repartia entre todos por igual. Isso é a justiça, quando todos têm direito a comer por igual. Esse era o símbolo básico da justiça. E podemos dizer que a justiça hoje é isso que era no Egito? Ma'at. Hoje não tem nada a ver a justiça, verdade. Esse era o conceito de Ma'at. Então, temos que entender que o faraó,
quando ele falava, toda a palavra do faraó também provinha de quem? Da justiça, é verdade. E servia a quem? Ao contexto de todo o Egito, não era só para ele. Ele, claro, tinha coisas importantes, tinha o palácio, tinha o harém, sim, porque em teoria os egípcios entendiam que o faraó não podia estar complicado com uma namorada, não? Se está brigando com a namorada, então o cara se deprime, se o faraó se deprime, que a única cabeça do Egito, tá? E o vizir, não? Que era o outro que fazia todo o trabalho. Então, imaginem como ficava, não era um congresso com 500 caras ou 300 e um senado, e para chegar a uma decisão. Aqui se fala de muito tempo, demora 3, 4, 5. Imagine no Egito o tempo que demoraria a tomar uma decisão que seria extremamente importante. Então o faraó dava uma ordem e todo isso se espalhava. Em todos os nomes, todos os templos, todo o mundo seguia essa ordem. Então era necessário uma centralização, uma unicidade. Essa unicidade eu vejo hoje, um pouquinho para as aulas que estou dando nas quartas. Essa unicidade da mente, dessa unicidade de um povo, é o que nos ensinam nos egípcios. Em um processo espiritual, o que você tem que ser? Seu faraó. Você tem que aprender a liberar seu faraó, é dizer, a ter um pensamento único, não dividir-se. E será que vou poder construir essa pirâmide no meio do deserto? Será que vou conseguir pedra para fazer? Não, tem pedra de lá, tem 800 quilômetros. Eu vou fazer essa pirâmide. E isso gerar uma energia e uma força. E isso é mágico. Transformar uma ideia em algo concreto. Trazer as pedras, organizar a tecnologia necessária para isso. E a força de um faraó era mágico. E invejado por todos os deuses que vieram depois. Muito depois. Milhares de anos depois. Olha o que os caras fizeram. Pero esses caras eram vilões. E eles não foram. Eles não foram. Eles se portaram muito bem no decorrer de toda a história. É complicado, não? Criticar o faraó foi fácil. Foi a coisa mais fácil que se pode fazer. Mas ninguém até agora fez o que eles fizeram. Então, digamos que as deusas primitivas que eu acho que são as mais importantes foi Hathor, que para mim é a grande feiticeira, porque Hathor é uma das figuras míticas mais antigas que tem no Egito. Hathor, Maat, Isis, tá? São as grandes figuras. Tá? Então, são elementos que uno tem que ter em conta que estavam integrados à própria existência do faraó. Tá? Então, digamos que eles reeducaram algumas gerações para transformar esse critério de unicidade. E isso é possível. Bom, aí que está a grande diferença de outro elemento que eu quero aportar hoje. É decir, para mim, os atlantes tinham uma estrutura física de raça diferente. Então, o que queremos dizer com isso? Que os atlantes podiam ter estrutura corporal diferente, sanguínea, genética diferente e uma vida muito maior que os habitantes do Nilo. Se nós temos um promédio de vida nos habitantes do Nilo, digamos, de 40 anos, tá? Naquela época talvez fosse 30 ou 35 anos. Né? Tá? Então, e esses atlantes podiam viver muito mais? Eu acho que com certeza absoluta. Eles viviam muito mais. E como posso dizer isso? Porque tem uma prova claríssima a esse respeito. Os faraós não se misturavam, certo? Os egípcios não se misturavam com outros povos. Os faraós se casavam entre eles, entre suas próprias famílias. Então, de onde vem isso? Dizer, isso existiu, é assim, foi real. Bom, até o próprio povo hebreu que saiu do Egito, até hoje, é assim. É muito difícil que alguém possa se integrar a essa cultura. Porque eu não posso ir à sinagoga e dizer, eu quero ser judeu. Pronto. Não dá. Não é assim. Apesar de que em Levítico diz, quem queira que seja de parte de Deus, que me siga. É só se circuncidar. Tá? Em teoria. Mas isso na prática não existe.
¿Y a qué que llevó ese proceso del pueblo hebreo no se misturar? Bueno, también a ser ameaçado, perseguido, criticado, igual que los ciganos. Los judíos fueron perseguidos, masacrados en la Segunda Guerra Mundial y los ciganos también. Pero también son un pueblo fechado, no se misturan. Una de las cosas que más se critica el pueblo cigano es que se casan entre primos. Bueno, y lo que nos vemos en Egipto en la época faraónica, que se casaban también con las hermanas. ¿Y de dónde viene eso? De una idea de mantener una raza, porque los atlantes no se podían misturar con otros pueblos porque perdían su genética o perdían sus tipos sanguíneos, ¿tá? Y de cualquier manera eso provocaría un problema enorme en su existencia. Entonces digamos que un atlante podía vivir 120 años, ¿tá? Vamos a supor. Y el pueblo que estaba allí 30, 35 años. Uma senhora diferença, né? Então podem ter reformulado gerações em uma vida, em uma existência, se reformulavam 2, 3 gerações. Que foi exatamente o que fez Moisés quando saiu do Egito, tá? Pensem bem. Sair do Egito e ir até Israel levaria, segundo um cálculo atual, 20 dias. 20 dias. Mas eles ficaram 40 anos dando volta ao redor do Sinaí, tá? Tem que entender bem isso. 40 anos o promédio de vida que se tinha no Egito. En el medio del deserto. ¿Quién era el único que tapaba a nariz y a boca? Moisés. Era Moisés. El resto del pueblo no, que salió de ciudades, no se tapaba. Entonces, ¿cuánto vivían? 30 o 40 años. Entonces, el pueblo hebreo que entró en la tierra de Israel, bueno, era otro, no era el que salió. ¿Y entró con qué? Con una idea de moral diferente, con leyes, con principios, con una idea de Dios diferente, un Dios único, porque el becerro de oro fue destruido después que Moisés desció do Sinaí, todas las creencias antiguas de Egipto ficaron para atrás y se creó un ideal único. Claro que un ideal único asociado a un único hombre y en donde las mujeres siempre ficaban en segundo lugar, excepto las matriarcas, ¿tá? El pueblo hebreo es un pueblo que respeta mucho a la mujer, sí, tengo certeza absoluta de eso, mas no la incluye en la estructura de poder. Y ese proceso de raza, vamos a hablar raza, ¿por qué que Hitler persiguió el judaísmo? Porque eran una raza. Hitler se hallaba una raza superior, aria, pero el pueblo hebreo era una raza. Los grandes genios de la humanidad ainda en su época, Einstein, Freud, Marx, eran judíos. Los grandes matemáticos, los grandes genios. Entonces, existe una idea de evolución de consanguinidad. Siempre existió. Es decir, entonces, yo tengo preconceito de que tem personas que son razas superiores o inferiores. No somos la peor raza, pero los alemanes en una época nos estábamos embaixo de los africanos, los sudacas, sudamericanos. Existe ese concepto. Bueno, si va a haber animales de pura sangre, cuando la persona compra un cachorro, a veces la mayoría de las personas en una época compraban un cachorro de pura sangre. Hoy no, hoy nos procuramos vira-latas, como tenemos en casa. ¿Tá? Pero existió una época en la cual el concepto de raza era importante. La Segunda Guerra Mundial, antes de eso. Bueno, en muchos pueblos, estoy hablando del pueblo hebreo, tuvo ese proceso. ¿Tá? Y muchos otros pueblos, el pueblo cigano no tiene. Entonces, si los hebreos salieron con esa idea, si los faraones tenían esa idea de no misturarse su sangre, su familia, quiere decir que lá atrás, los atlantes no querían misturarse su sangre, ¿tá? Para preservarse. Claro que con eso también tuvieron un tiempo de vida limitada, porque si el grupo era de 100 atlantes, se multiplicaron entre ellos durante un tiempo y después eso, la genética se corrompe. No se pueden crear ese tipo de misturas de pai con filhas, con hermanos, etc., porque produce problemas genéticos terribles. Que no vale la pena discutir eso ahora, pero quiero que entiendan que los atlantes trajeron y aportaron un nivel de cultura y de conocimientos enorme a civilización egipcia.
y después fueron esvaindo. Tal vez algunos otros núcleos se tenham mantido fora da estrutura governamental e tenham ficado dentro de uma estrutura sacerdotal. Mas o conceito de homem, mulher, existiu, ainda que fosse um povo eminentemente solar. Então, digamos que... Vamos voltar a Thor, não quero me dispersar muito. A Thor foi, para mim, a figura que representava aquela grande feiticeira. Tá? Então, vamos a ver essa figura. Bom, aí aparece com a figura que vemos no templo de Dendera, ¿no? Ela aparece com um rosto feminino, orelhas de vaca e uma peruca. E encima, claro, ¿no? As guampinhas, o símbolo solar, que também pode ser lunar. Quando estudamos o nome de Hathor, Thor, quer dizer casa de ouros. Bom, então nós voltamos às antigas, às primeiras atividades religiosas que existiam dentro das tribos egípcias. E ela era vista como uma diosa do céu, tá? Dos céus. Era vista também e chamada aquela que é dourada. Por isso que ela era também chamada adorada. Tá? E hoje, quando gostamos de uma pessoa, ela é adorada também. Mas para os antigos, todos os deuses têm carne de ouro, é decir, eram seres eternos, entendem isso? De onde vem? Então temos um mito primitivo que nos fala da longevidade dos deuses, comparando-los com ouro, mas também que nos quer dizer que a pele deles talvez era diferente, dourada, cobreada. Como vemos nas maiores representações dos egípcios, vemos que as peles dos egípcios são cobreadas. Quando vemos que representam os núbios, representam o núbio pintado de preto. Então, quando dizem, os egípcios eram pretos. Não eram pretos. Lamento dizer isso, mas não eram pretos. Eram cobreados. Era outra raça. Tá? Teve influência de faraós africanos? Teve influência de faraós africanos. Em certo momento, influências de domínio momentâneo. Mas se vocês vão estudar bem nas representações das próprias peles, vão ver as cores e as diferenças de raça. Que é muito importante entender isso. O tipo de sangue, o tipo de genética que eles tinham. E o que nós temos hoje. Os egípcios de hoje são mais cobreados. Tá? E isso é muito importante. Então, como diz a Thor, era uma deusa mãe primitiva, que tratava sobre o mistério de dar à luz uma nova vida. Então, outra coisa que é bem interessante, a Thor era uma mãe virgem. Fíjense como os mitos se repetem em outras religiões. Então, a Thor estimulou, digamos assim, a sexualidade, que é importante, não? É decir, se tu queres unir as tribos, tu tens que identificar os deuses e integrá-los. Então, o que eu acho que eles fizeram? Trocaram jovens de diversas tribos, com diversas crenças, e fizeram que formassem casais e novas famílias para formar não uma nação. Quando se formaram os kibbutz em Israel, a intenção foi essa, trazer gente, digamos, hebreus de todo o mundo e colocá-los em um lugar e liberar a sexualidade, porque isso era, naquela época era sexo livre, na época hippie, não? Vamos para o kibbutz. Todo mundo queria o kibbutz. Claro que era maconha, cocaína e sexo livre. Por quê? Porque tinham que criar uma nação de jovens com uma ideia nova, com uma nova formação. Então, digamos que todo isso são repetições de coisas que aconteceram no Egito. Então, são coisas que estão no inconsciente coletivo. E quando eu digo, que isto é interessante, já fiz dezenas de experiências de regressão em pessoas. Sempre vão para o Egito. O Egito aparece no inconsciente e na alma das pessoas. Sempre aparece. Então, todos temos uma relação com o Egito. Será que isso ficou no inconsciente coletivo? É possível que haja dentro do inconsciente coletivo um padrão que foi gerado naquela época. Como? Bom, se existe uma hipnose
coletiva, então existe uma hipnose dentro do inconsciente coletivo. Eu invoco um Deus e ele aparece. Invoco um néter e as pessoas têm conexão com esse néter. E isso é incrível, porque nós estamos ensinando nas aulas de quarta como a pessoa começar a pensar naquela linguagem primitiva viva, e ela está viva dentro do inconsciente coletivo. E quando estamos indo em direção de que de cada discípulo chamar os próprios néteres e ter uma conexão direta com eles, e isso é possível, porque isso já foi feito várias vezes. Então, o que nós temos? Um trabalho de nos ligar com aquela cultura em direto, em uma conexão direta, sem intermediários. Então, o faraó se chamava a si mesmo o filho mais velho de Ator. Tá? E ele guardou pelo resto da vida, tornando-se sempre aquele que jovem e dotado da magia, da grande magia, porque ela era a mãe e deusa do rejuvenescimento e da renovação. Então, estas associações provam que Ator foi uma das manifestações da grande feiticeira homem-mulher, tá? E de seus poderes mágicos que derivam da natureza, é decir, os poderes dos atlantes vinham dos astros e do sol. E os poderes dos antigos egípcios vinham da própria natureza e da lua. Tá? São elementos extremamente fundamentais que se conectam. Então, fíjense, o resultado do poder feminino aparece em toda a vida egípcia. E podemos comprovar, tá, que em todas as dinastias os faraós também podiam ser representados como figuras femininas. Aí está. Esse é o faraó Ai, que em realidade é Hepen-Imari. Que isso o que representa? Hepen-Heperu e Maat. Pode ser dito de diversas maneiras, mas essa é a mais conhecida dentro dos textos. O que quer dizer? Tá? Ele é filho do Sol, Nesut-Biti, primeiro, não? Primeiro eu sigo a linha do Alto e Baixo Egito, seguindo uma linha política determinante, tá? E Deus, que é o Sol, é forte e poderoso, que é ele, não? Eu sou filho do Sol, forte e poderoso, e Maat, filho de Maat, da justiça. Tá? Voltemos então e vamos a ver outros faraós que se representaram com figuras, é decir, essa foi Hatshepsut. Hatshepsut foi uma faraona, digamos assim, que assumiu o poder e se colocou uma barba masculina. Então, o que nós vemos? Que um faraó tem que ser homem e mulher para poder governar, mãe e pai de um povo. E só dessa forma se é justo. Então, dessa forma, eu sou Maat. Eu sou justo quando eu vejo os problemas de meu povo como se fosse a mãe deles. Tá? Então vou ver sua dor, suas enfermidades, seu sofrimento, como tratá-los, como educá-los, porque uma mãe só pensa nisso, como educar seu filho, como cuidar dele, tratar de sua saúde e preservá-lo. E o pai, tenho que produzir porque tenho que dar comida para meu filho, tenho que defender a fronteira, tenho que fazer estradas para poder melhorar. É decir, existia uma relação absoluta entre essas duas figuras, mãe e pai. Então, quando vemos nos governos esquerda e direita, nós vemos mãe e pai separados, tanto na esquerda como na direita. E isso é um erro crasso da política atual. Não integrar as duas forças da mãe e do pai. Não é esquerda e direita. A direita pensa como um homem que tem que produzir para manter sua nação viva. E a mãe pensa, tenho que dar de comer hoje, não amanhã. Tenho que cuidar da saúde dele, tenho que educá-lo. Então, são problemas que o governo tem que equilibrar.
Mas se seguimos separando mãe e pai, matriarcado e patriarcado em lados opostos, nunca vamos chegar a um governo que seja de Ma'at, um governo justo. Então, sé que pueden achar eso un poco extremo, pero estoy diciendo que esas son las grandes construcciones de aquella cultura y que nós temos que entender, que temos muito para aprender. Não quer dizer que temos que voltar àquele sistema de ter um único faraó. Estou dizendo de integrar essas forças dentro da própria democracia. Tá? Os duas pessoas que governem, o homem e a mulher trabalhando juntos, a mãe e o pai trabalhando juntos. Tem que haver uma evolução, uma revolução para transformar a democracia em algo mais humano. Digamos assim, uma democracia mais humanista, socialista humanista, sem perder a necessidade de produzir o capital e o trabalho equilibrado. Então, digamos que o faraó se manteve solar, sí, pero ele é Horus. Fíjense, o faraó é Horus e é filho de Ra. Pero Horus é filho de Isis. E Horus é filho de Hathor. Então dirán, pô, todo isso o que é? É uma confusão enorme. Não é uma confusão, porque naquela época o pensamento era mítico. Nós estamos associados a ideias e conceitos concretos. Então nosso pensamento racional não se encaixa com o pensamento mítico. Se não entendemos a fórmula mítica deles, não vamos a entender como eles organizaram e evoluíram, inclusive tecnologicamente, em pontos que ainda nós não chegamos a entender. Então, voltar ao pensamento mítico, entrar no pensamento inconsciente de vocês, analisar seus sonhos e encontrar as forças do sol e da lua dentro dele, é o que leva o homem a ter a magia da criatividade. Isso é mágico. Mágico é quando eu digo, vou construir uma pirâmide no meio do deserto e vou fazer isso algo real. Vou construir de mim um médico. Vou construir de mim um grande juiz. Vou construir em mim um homem, um grande engenheiro, que faça grandes obras, porque para isso vou me preparar. E a magia está em transformar-me nisso que eu estou sentindo. Você o que vai fazer? Eu não sei, ainda não sei o que vou fazer da minha vida. Bom, aí que está. As pessoas estão procurando, às vezes, o que a sociedade aceita, o que a família aceita, e não o que existe dentro deles, uma razão e um destino. Então, acho que o Heka, que era a palavra que definia a magia mais forte, era uma das forças que o faraó tinha, o poder de luz de Ra, e o faraó era o Heka. Era um poder sagrado que aparece dentro da natureza e dentro do conceito solar, dentro da lua e do sol. Isso é o que o governo dos faraós criaram. E integraram todas as deusas mais no processo de toda a história. Tá? Eu mostrei os deuses, alguns faraós. Aqui tenho bem o faraó Amenófis IV, com uma figura eminentemente de representação feminina. E ele governava com sua rainha, juntos com Nefertiti. Sempre se expressou nesse governo de equilíbrio entre um matriarcado e um patriarcado. Então, diria que Hathor era uma figura fundamental. Isis representava a magia da lua, que são os mistérios menores. Também, indiretamente, o poder da grande feiticeira, porque ela era lembrada como a maior feiticeira, a mais inteligente de todas as feiticeiras, tá? Que foi a que conseguiu enganar Ra, tá? O deus solar, não? E controlar e dominar o deus solar. Fíjense, é decir, a grande Isis dominou Ra, fazendo sua feiticeria. Então, através dos mitos, o que nós vemos? Todo um processo no qual os deuses administram no Egito. Como já expliquei em outras aulas, todos os templos foram escritos em palavras para que os deuses entendiessem, não para os homens. As pessoas que entendiam a escrita no Egito eram insignificantes.
Então, para finalizar e depois ver outras perguntas que tenham aí, será então que os faraós eram os vilões? Ou será que as religiões, quando saíram e que começaram a querer crescer dentro de seu sistema patriarcal, viram o faraó e Egito como uma enorme ameaça ao seu poder patriarcal? Quando o cristianismo critica os faraós, e isso a través de todo o processo histórico, quando o judaísmo diz, não, lá fomos escravos, e por que queriam voltar então? Cuando estaban en la mitad del desierto, pasando fome, que no tinha maná, no tinha nada, estaban na miséria, vamos voltar, porque não? Lá tinha peixe, tinha pato, tinha comida, tinha casa, tinha saúde, tinha os templos, tinha educação. Bom, então, o que o judaísmo diz é um pouco complicado, é fácil dizer, tá, saí de lá porque lá era escravo. Pero en términos reais, os que trabalhavam lá não eram escravos porque faziam porque gostavam. Es decir, eu sou escravo, estou amarrado a uma pessoa que não gosto. Eles não estavam identificados com o faraó, com o Deus vivo. E isso vocês têm que entender. Es decir, se eu estou dentro do cristianismo, aparece Cristo e me manda construir uma pirâmide, eu vou, com prazer, encantado, maravilhado, vou construir a pirâmide para Cristo. Agora, se eu não sou cristão, então sou um escravo. Estou fazendo isso obrigado. E isso são coisas elementais. Então, eu acho que tem que parar de observar Egito como uma coisa misteriosa, só associado a Atlantes, extraterrestres. Todo se misturou lá. Todo estava misturado e todo foi uma cultura que foi evoluindo até um ponto em que terminou, durou milhares de anos. Mas foi a maior cultura que nós temos em toda a história, sem dúvida alguma. Temos coisas a aprender? Sim, em questões tecnológicas ainda somos extremamente ignorantes ao lado deles porque não entendemos como eles fizeram isso. Não é só dizer, como fizeram as pedras, que é uma coisa que já mostrei. Toda a estrutura, todo o planejamento para construir as pirâmides, a esfinge, o templo de los Sirión, tudo aquilo ainda é um mistério atroz. Mas uno tem que ir trabalhando e tentando entender todas as partes que se uniram para isso. Tinha algo mágico. Tinha algo mágico, não podemos deixar de fora os mitos e a magia egípcia nesse trabalho de construção. Existia. E essa magia está dentro de nós. De cada um de nós, aqui no umbigo. Essa força. Eles tinham as palavras, vocês têm também, é só se conectar. Eles tinham as ideias, sim, ideias geniais. E fórmulas de transformar essas ideias em coisas reais. Todos nós temos isso, mas estamos divididos, absolutamente divididos. Dentro de nós existe a dúvida, a racionalidade, que nos parte ao meio, porque não sentimos nosso coração. E não vamos atrás do que o coração sente. E enquanto estemos divididos, vamos a ser uma sociedade caótica, como a que estamos vivendo hoje. Então, a Mari diz que Yin e Yang, o feminino e o masculino, a lua e o sol, a dualidade integrada. Perfeito, um exemplo de civilização. O Rafael tem duas questões aqui. sim. Uma, ele pergunta o que significavam os gigantes da Bíblia, se eram descendentes de Atlantes. Bom, em realidade não é bem o tema de hoje também, mas existem muitos conceitos sobre os gigantes. Alguns os colocam como essa relação entre os anjos e os terrestres, e talvez tenha algo a ver com o que eu estou falando, não? É dizer, os atlantes misturándose com povos indígenas que foi, digamos, uma raça que não deu certo, não? Que não sobreviveu, talvez por motivos genéticos. Então, os atlantes podem ter tentado se misturar com os povos e não deu certo, e daí se fecharam e começaram só a casar-se entre eles para preservar suas qualidades genéticas. É possível. Apesar de que não é o tema de hoje. E em realidade, o que me interessa do tema de hoje é justamente isso. Entender que os atlantes que chegaram ao Egito podem ter tido suas experiências genéticas com outros povos, mas que certamente não deu certo. A Socorro pergunta por que os egípcios se perderam. Bom, em termos, foi uma civilização que durou durante 5.000 anos.
Então, qual é a civilização que tem durado tanto até agora? Digamos que teve a influência de invasões, teve várias invasões de outras culturas, uma dessas invasões durou 300 anos, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, então teve uma influência de povos eminentemente patriarcais, e que foram a procurar Egito, que produziam ouro e toda uma série de coisas diferentes. Então se perdió, sí, fueron perseguidos por el cristianismo, sí, fecharon los templos de Isis, sí, teve una masacre sobre Egipto, pero antes de esa masacre, antes de ese fin, digamos así, yo diría que ya con la influencia griega y romana ya se fue esvaindo, pero antes de eso teve un periodo de 5.000 años de existencia. ¿Qué cultura nos conocemos que tenga ese tiempo de existencia? ¿Qué imperio nos conocemos que tenga durado tanto tiempo? Entonces, todo tem um começo, um início e um fim. Todos nós também. Então, o Egito se foi. Mas nós temos que relembrar nosso passado para poder seguir construindo um futuro melhor para todos nós. E todos vocês têm que pensar, nós temos que pensar sempre como homem e como mulher. Se queremos entender um problema, temos que ver sempre os dois lados. Se um homem quer se relacionar com uma mulher, tem que entender o que ela deseja, o que ela sente e o que ela precisa. Não só o que eu quero como homem. Então, se eu consigo integrar esses dois pensamentos, não estou dizendo que vou formar um metrosexual. Não é isso. Esses são erros crassos. Não é formar um metrosexual. É formar uma pessoa que tenha uma visão dupla, que perciba ver todos os lados, todas as forças que estão interligadas em um vínculo afetivo. Com certeza teria muito menos feminicídios, se isso acontecesse. E muito mais paz neste mundo. Então, bom, acho que por hoje é isso, né, pessoal? Já nos estendemos bastante. Opa. Nós agradecemos a presença de vocês e aguardamos vocês no próximo domingo. E o pessoal que está fazendo com a gente o treinamento místico, quarta-feira, 19h30, tá, pessoal? Um beijão, fiquem bem. Tchau, tchau.